Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam animados, para mais uma semana de estudos. E nessa semana, a disciplina de filosofia, nós vamos trabalhar o tema ética e moral. Eu farei uma breve abordagem do capítulo 16 do livro didático. E vocês têm também acesso ao link da videoaula que está inserido na atividade que estarei postando para vocês. Então vamos entender um pouco mais sobre a ética e a moral dentro dos conceitos filosóficos. Ética e moral são dois termos que geralmente eles são confundidos. Por serem parecidos, muitas pessoas assumem que o significado seja o mesmo, mas existe uma diferença. Embora estejam relacionados, eles são termos que têm origem bem distintas. A ética, ela é o conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, de como o homem se comporta dentro da sociedade, ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. A ética, ela é uma reflexão da moralidade. Ela nos ajuda a responder perguntas do tipo: o que eu quero? O que eu posso? O que eu devo? Isso é certo? O que eu estou fazendo é errado? Já a moral, diferente da ética, ela é o conjunto de regras que são aplicadas no cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita e em normas, e essas normas elas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Elas orientam o indivíduo, essas normas, norteando suas ações, seus julgamentos sobre o que é certo e o que é errado. Se muitas pessoas, um exemplo de moral, se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo, esse ato ele entra no consenso geral e então se estabelece que falar mal dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente público, é imoral. Falando etimologicamente, no sentido etimológico das palavras, ética, ela vem do grego ethos, que significa o jeito de ser, o modo de ser, caráter. Literalmente significa morada, refúgio. A palavra ética. A palavra moral, ela tem origem no termo latino, que significa morales. Seria relativo aos costumes, ligado a costumes. Apesar dessa diferença entre ética e moral, a finalidade da ética e da moral, elas são semelhantes, porque ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de um meio social, dentro da sociedade. A ética, ela serve para que haja um equilíbrio e o bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, ela, embora não possa ser confundida com leis, ela está relacionada com o sentimento de justiça social. Quando você cumpre com seus deveres e você usufrui dos seus direitos, você está vivenciando uma justiça. E você vivenciando essa justiça, você está sendo um ser ético. Só para deixar mais claro sobre essa reflexão, a ética, diferente da moral, a ética ela é teoria e reflexão. Ética, teoria e reflexão. Moral é a ação, é a prática. Moral é o que você vai exercer. A ética é a teoria. E na filosofia, falando da ética na filosofia, lá na Grécia Antiga, a ética ela estava intrinsecamente ligada à política, ou seja, à administração da cidade, da polis. E até hoje, a gente vendo assim, no dia de hoje, a gente percebe que a ética tem uma ligação com a política. E falando de alguns filósofos clássicos, um dos principais, Platão e Aristóteles, a gente tem uma ideia assim clara da ética desde a antiguidade.
dos tempos antigos. Para Platão, a ética ela está associada à virtude, à natureza do bem. Ele ressalta em seus escritos, na sua obra A República, que a virtude se identifica com a sabedoria e o vício se identifica com a ignorância. Então, nessa obra A República de Platão, ele conclui que a virtude ela pode ser aprendida. Por quê? Se o homem é ignorante, não tem conhecimento, não tem sabedoria, ele segue o caminho do vício. A partir do conhecimento que é adquirido e da sabedoria, o homem pode deixar o vício e assumir a virtude na sua vida, se tornando o homem virtuoso. E o Aristóteles, ele reafirma, ele que foi seguidor de Platão, ele reafirma a ideia de seu mestre sobre a virtude e diz que virtuoso seria aquele que abandona os vícios e segue em busca da virtude. E pensando nisso, ele desenvolveu a teoria da mediania. O que seria a mediania? A mediania seria o justo meio, o meio termo, pelo qual toda virtude ela é boa quando é controlada no seu excesso ou na sua falta. Como assim? Dizendo assim, ela é controlada, o meio termo seria: você não pode nem consumir demais, nem deixar de consumir. Você não pode nem comer demais, nem deixar de comer. Então você tem que ter esse meio termo. E Aristóteles diz que para que você consiga vivenciar essa mediania, esse meio termo, você tem que conseguir ter um equilíbrio entre a sua razão e a sua emoção. Você tem que, porque esse equilíbrio da razão e da emoção é o que vai possibilitar você agir de forma, como que eu vou dizer, de uma forma virtuosa, que você vai ter o controle da sua ansiedade, dos seus desejos. Então você vai viver nesse controle e a partir desse controle você vai viver esse justo meio, esse meio termo. E para finalizar essa reflexão, eu deixo aqui para vocês um pensamento de Carlos Roberto Sabi. Ele disse que a ética é pura, inocente, singela e fruto dos valores humanos e comportamentais. Uma boa semana de estudo a todos e um abraço.